Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. Nesses próximos dias nós vamos ouvir um pouco mais sobre a questão do discipulado, o que significa ser discípulo, o que significa ser um aprendiz de Jesus, o que isso importa, para quê, como, por quê essa questão de ser discípulo é importante. E hoje nós vamos conversar com um texto muito interessante do próprio Senhor Jesus, registrado aqui por João, no capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 30 até o versículo 37 hoje. Dá hora para ler até o final desse pedaço aqui, eles chamam de perícope, os estudiosos, 47, mas nós vamos ficar até o 37, creio que já vai dar bastante assunto para nós, tá bom? Vamos ler o texto primeiro juntos, depois a gente começa a nossa conversa. Versículo 30 está ligando com o texto anterior, então é só para fazer essa ponte. Diz assim: tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Tudo que ele falou antes desses versículos aqui, Jesus estava dizendo algumas coisas, entre elas: eu sou a luz do mundo, eu vim de outro lugar, eu trago algo para vocês, eu sou. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Vamos repetir? Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Quase não precisa explicação esse versículo, se você pensar bem. E aí Jesus completa e diz: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, não outra coisa, não outra pessoa, não qualquer outra situação. Se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para o quê? Para a minha palavra. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra nessa manhã, Senhor. Que Teu Espírito alcance o nosso coração e a nossa mente. Desobstrua os nossos ouvidos, Senhor. E avive o nosso coração a partir do que o Senhor comunicar nessa manhã. Nós Te agradecemos e nós confiamos no Senhor para agir nas nossas vidas. Revela-nos a verdade nessa manhã, Senhor. Revela-nos a Tua face. Amém. Talvez ainda na sua cabeça, antes de eu entrar aqui no texto principalmente, mas pegando somente as palavras do texto, algumas palavras que você deve ter notado e repetiram de formas diferentes. Livres. Discípulos. Conhecer a verdade. Então lá, ó, as palavras que estão nesse texto muito fortes, né? Liberdade, livres, verdade, filho, escravo, palavra, minha palavra. Então essas são palavras importantes nesse texto de Jesus. O que ele está trazendo para aqueles homens e mulheres é isso, nesse momento. Esse texto de João, do Evangelho de João, um discípulo amado que andava tão próximo de Jesus, então dá para a gente botar um peso maior até nas palavras, né, no relato de João, como alguém que conhecia o Mestre de perto. Ouvia, perguntava, era esclarecido diretamente por Jesus. Se tem alguém que estava longe de ser multidão apenas, e era um discípulo próximo, era João.
Parte do livro aqui é sobre isso, ser discípulo ou multidão. Isso faz uma grande diferença. E Jesus vai trazer aqui um desafio para esses judeus, né, os judeus que ele estava se referindo. Então comece por ali sabendo, você ouviu o texto dizendo, eles creram no que Jesus disse. Havia um nível de crença, não eram pessoas que estavam claramente se opondo a Jesus, mas eles disseram, eu creio no que o Senhor está dizendo. Faz sentido para mim, talvez. Mas Jesus, como sempre, ele tem um compromisso com que nós sejamos livres. E isso às vezes é mais profundo do que a gente observa, do que a gente entende. Por isso Jesus não vai deixar, vamos usar a expressão pedra sobre pedra, quando se trata de nós realmente despertarmos para o Evangelho, para o reino que a gente pede para que venha, para o fato de sermos discípulos, não apenas multidão. Jesus vai lá no centro, no âmago, lá dentro do coração das pessoas. É por isso que aquela experiência do jovem rico com Jesus foi tão difícil para o jovem. Porque se Jesus fosse como muitos dos pregadores e muitos dos pastores e padres, sei lá o que, de hoje em dia, não todos, graças a Deus, mas talvez muitos que a gente conhece de internet, ele ficaria elogiando o jovem rico. Talvez desse para ele o próximo domingo um microfone, porque a pregação que ele normalmente faz é mais uma pregação de prosperidade, ou de coaching, ou de alguma coisa nesse sentido. Então vamos trazer o jovem rico aí. O cara se deu bem, está bem na vida, cumpre todas as escrituras, é um bom cristão, está sempre presente. Você não viu? Ele veio aqui, fez as perguntas, todas ele respondeu, cumpro toda a lei. Mas Jesus não queria e não quer pessoas superficiais. Ele quer pessoas que compreendam o Evangelho, por isso às vezes ele precisa ser um pouco mais duro. Ele aperta sem abraçar, como é que a gente fala aquilo? Me apertou sem me abraçar, né? Agora você me apertou sem me abraçar. Jesus fazia isso. E ele fazia isso, gente, porque ele tem profundo compromisso com liberdade de verdade. O nome que eu dei para esse episódio, talvez para essa série, seria Finalmente Livres. Quando que nós seremos finalmente livres? Jesus vem falar sobre a verdadeira liberdade. Então vamos lá. A gente pode pegar o gancho cultural, né? É interessante pensar que um dos versículos mais usados hoje em dia talvez seja esse: conhecereis a verdade vos libertará. Você vê isso na política, você vê isso em filme. Essa semana eu vi um filme falando isso. As pessoas falam com outro formato, mas saiu daqui. É usado na arte, na filosofia, na cultura pop. Às vezes você encontra uma música secular e você vai ver lá a frase... Ouvi essa semana também, eu acho que foi isso que eu ouvi, desculpa, não um filme, mas uma música. Eu estava fazendo uma revisão das músicas que eu já ouvi ao longo dos meus 42 anos de idade, né? Enfim. E aí eu ouvi lá e o cara falou, o que é isso, cara? Você não pode falar isso, é só para mim, só eu que sou de igreja. E o cara estava falando lá na música dele, cultura pop. Essa frase, ela está por aí, mas essa frase, ela não pode ser isolada, usada de forma isolada do texto. Não é uma coisa solta que diz, se você conhecer a verdade vos libertará. Falta alguma coisa, alguma coisa nisso. O que Jesus vai trazer aqui nesse texto para nós hoje, para você guardar já alguma coisa desde o início, ele vai falar sobre o perigo de nós estarmos anestesiados pelo conforto da herança religiosa que nós carregamos. Mesmo os que creram nele estavam sendo desafiados ali naquele momento. Os ouvintes de Jesus nesse texto confiavam no seu histórico, na sua caminhada. E eles não conseguiram entender que Jesus estava falando de uma outra liberdade, de uma liberdade mais profunda, de uma liberdade mais importante. John Wimber disse o seguinte: ser discípulo é mais que uma decisão por Cristo, significa tornar-se parecido com Ele. Se Jesus não vier e não for no âmago do nosso coração, da maneira como nós pensamos, na maneira como nós vivemos, na maneira como nós cremos as coisas, nós não conseguiremos nos tornar mais parecidos com Ele. Nós seremos versões de nós mesmos parecidas com Jesus no sentido
sei lá, que a gente fez, que a gente inventou. Jesus precisa fazer-nos despertar. Nós vamos entender ao fim desse texto que a liberdade que Jesus quer trazer através do seu evangelho, que ele nos oferece, não é um privilégio de berço. Ninguém nasce com ela. Também não é um status eclesiástico dentro da igreja. Diz o texto no versículo 31 e 32: se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Essa é a fórmula de Jesus. Se permanecerem. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, e aqui Jesus se referia literalmente à sua palavra. Ele não estava se referindo à lei de Deus, à Torá nesse sentido, os livros que eles, os escritos que eles tinham. Ele estava dizendo ao que eu tenho dito. A minha palavra. Verdadeiramente serão meus discípulos. Se vocês permanecerem nas minhas palavras, só assim vocês de fato serão discípulos. Ou seja, ele está dizendo que do contrário, talvez vocês se achem discípulos, mas vocês ainda não compreenderam a profundidade da libertação que eu quero trazer na vida de vocês. A liberdade. Libertação, você já fica assustado, né? Acho que eu vou expulsar uns negócios aqui, né? Às vezes precisa. Mas aqui, liberdade é uma palavra melhor. Libertação e liberdade. Sermos livres de verdade. É a promessa de Jesus. E você vê que no texto, então, aí que ele coloca ali: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, esse é o passo. Ele está dizendo o seguinte: permaneçam firmes na minha palavra. Se fizerem isso, fica tranquilo. De fato, de verdade, vocês serão meus discípulos. E enquanto vocês permanecem na minha palavra, enquanto vocês vivem como discípulos de verdade, não como religiosos, não como alguém que vai à igreja, não como alguém que foi batizado lá há 20 anos atrás e acha que está tudo certo, mas não tem uma vida de discípulo. E o que ele está dizendo é que conhecer a verdade vem em seguida, ou vem junto com isso. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Caminhar com Jesus sobre a sua palavra de verdade nos faz discípulos. E ao nos fazer discípulos, vai nos libertando e vai nos trazendo liberdade de nós mesmos e de outras coisas que Jesus vai falar aqui para os judeus nesse momento. Então entenda que a liberdade pela verdade, ela é condicional. Ela vem nesse processo. Eu fiz questão de rever o texto no original, né, porque isso é o que todo pregador devia fazer, para não falar bobagem. E o e condicional aqui está presente no texto original. Foi a intenção desde o princípio de João deixar bem claro que a primeira parte do texto, se permanecerem, sereis meus discípulos, está ligada com a segunda parte, e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Você não pode separar as duas coisas. Eu não posso separar as duas coisas. Elas são parte de uma única coisa. Uma outra intenção de Jesus nessa frase é o peso dele dizer minha palavra. Comentei rapidamente antes, né? Para o ouvinte judeu, a palavra final vinha da Torá, vinha da lei de Deus, daquilo que eles já conheciam. Então entenda que naquele momento ali, não existe o Evangelho de João. Naquele momento que Jesus está ali falando, não existe o Novo Testamento, existe apenas os profetas e a lei de Moisés, representada no Pentateuco, enfim, tudo aquilo que está ali vem antes. Para o judeu, ali, aquela era a palavra, o que se dizia sobre Deus, o que se devia cumprir sobre Deus, o que se podia saber sobre Deus estava lá. Agora surge alguém que se diz filho de Deus, com uma intimidade com um Deus que agora ele chama de Pai, e revela como Pai. E ele diz, se vocês não permanecerem nas minhas palavras. Parece simples para nós, mas para aquele povo, ali naquela hora, aquele grupo de pessoas, Jesus estava reivindicando a autoridade divina. Ele podia fazer isso, concorda? Porque ele de fato era Deus, Deus encarnado. Mas você imagina alguém que nos dias de hoje aparecesse falando, o que eu digo tem autoridade divina. Seria bastante estranho para nós. Então a gente entende aquele choque inicial. Jesus estava se revelando, né? Ele exigia permanência na sua palavra, no seu logos, na sua palavra. Jesus assume uma autoridade divina e passa a centralizar
a fé e a obediência na sua própria pessoa. Isso era desafiador para aqueles que estavam ali. Versículo 33, então, a típica resposta do religioso, né? Quando Jesus diz isso, conhecereis a verdade vos libertará, eles nem pensam muito no que Jesus disse, eles já vão logo para a reação defensiva, né? Eles dizem, somos descendentes de Abraão, com quem você acha que você está falando? Nunca fomos escravos de ninguém. É verdade essa frase? Eles foram várias vezes escravos de alguém. Fisicamente falando, geograficamente falando, politicamente falando, como povo. E aqui já começa a entrar um sinal para nós de algo interessante. Quando nós não estamos permanecendo na palavra do Senhor, vou dizer para vocês, para cada um de vocês, para mim e para vocês, muitas vezes a gente entra numa defensiva quando Deus começa a revelar algumas coisas, com o intuito de nos libertar. A gente começa a vir com desculpas e explicações que nem fazem sentido. Nós nunca fomos escravos. Uma autodefesa, ao invés de deixar a palavra entrar, e o que Jesus está dizendo entrar, o jovem rico foi embora triste. Não deixou entrar a palavra. E não sabe se mais tarde ele se arrependeu. Talvez ele seja daquele tipo de personalidade que precisa de uns 3 dias, né? Você fala um negócio, a pessoa esbraveja, mas dali 3 dias ela volta. Vamos fazer aquilo que você falou? Às vezes a pessoa pode ter acontecido. Eu quero talvez ter essa esperança para o jovem rico, coitado. Mas a reação foi uma reação que denota um orgulho religioso. Somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos. Isso expõe a cegueira espiritual que essas pessoas tinham. O apego à árvore genealógica estava impedindo eles de enxergar uma realidade interna que Jesus queria revelar. Jesus querendo libertar. Conhecereis a verdade. Lá na frente, João 14, Jesus vai dizer que quem é a verdade? Eu. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa, já disse alguém. Não é um conceito. Porque se a verdade for um conceito, alguém vai dizer que eu tenho a verdade. Eu descobri o que é a verdade, nesse mundo que nós vivemos. Por isso que é tão confuso. Por isso que é bom quando a gente fala de verdade última e perfeita, é uma pessoa, não é um conceito, não é um conjunto de palavras. Você não vai encontrar a verdade em livro nenhum, nem nas Escrituras. Se você não entender que as Escrituras falam do Logos, do Verbo, Cristo, a verdade é uma pessoa, se revela pelas Escrituras. Tem gente que adora o livro, em vez de adorar Cristo. A verdade é uma pessoa. Jesus queria revelar a si mesmo para essas pessoas. Talvez ele estava dizendo que não basta só esse crer que vocês estão demonstrando, esse, como é que a gente diz, assentimento, essa confirmação verbal de que vocês entenderam o que eu disse. Há algo mais interno e há uma liberdade que vocês precisam experimentar. E Jesus continua. Como você pode dizer que seremos livres? Nós já somos livres. E Jesus responde na lata e já diz, digo a vocês, o que? A verdade. Ou seja, ele está chamando eles de... talvez não tanto assim, né? Eu sabia que vocês iam falar isso. A gente já vai para o outro extremo, né? Jesus está chamando eles de mentirosos. Não necessariamente, mas está dizendo o seguinte, vocês não têm a verdade. Porque às vezes não é uma mentira, mas é um engano que você acredita. E você vive por ele. E você está certíssimo que você está com a razão. E por isso você não muda. E por isso o Leandro pode vir aqui por 3 anos pregar a Bíblia, não eu mesmo, não por ser eu mesmo, pregar as Escrituras e você não muda. Porque você tem absoluta certeza do jeito que as coisas devem funcionar. E você vive por isso. Jesus está dizendo, digo-lhes a verdade. Qual é a verdade? Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Jesus redefine o conceito de cativeiro.
Olha a conexão que ele está fazendo. Ele começa dizendo, vocês serão livres. Aí eles falam, não tem como, porque eu sou filho de Abraão. Já estavam errados ali, mas tudo bem. Ainda que fosse verdade. Jesus fala, a coisa é um pouco mais embaixo. A questão é um pouco mais complicada. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Esse é um termo grego que denota uma prática contínua. Aqui é um verbo que fala poienon. Ele significa no original que é um estilo de vida. A escravidão aqui ela é comportamental e espiritual, não é hereditária. Não é sobre ser ou não ser filho de alguém. Não é sobre pertencer a uma igreja, a uma religião, uma denominação. É uma escravidão que está em nós. E Jesus continua dando mais uma pista. Olha que interessante. Aí ele vai dizer no 35, o escravo não tem lugar permanente na família. Está vendo como Jesus devagarinho vai dizendo o seguinte? Eu queria que vocês entendessem que esse assunto é sério. Para o seu próprio bem. Está doendo? Mas é para o seu próprio bem. É tipo quando você vai no médico, depois de um acidente, e muitos aqui já passaram por isso. E eu me lembro até hoje, que eu acho que eu nunca me quebrei muito assim de ralar feio, mas o meu irmão se machucava bastante, algumas vezes eu acompanhei. Mas eu me lembro da minha própria vez. Você vai no médico, todo estrupiado, sei lá, um corte, um ralado feio, e você sempre queria chegar lá e falar para a enfermeira assim, você tem anestesia? Para ele falou, para quê? Não, é porque você vai mexer, né? Eu falei, não, eu só preciso limpar. Não, por favor, limpar não. Né? Eu já vi gente que, não sei, a Dani manja dessas coisas, às vezes usa até bucha, né? Já está doendo aqui só de eu pensar nisso. Às vezes dói limpar uma ferida, mas tem que limpar. Tem que limpar, porque senão depois infecciona, apodrece, mata. Eu conheci um amigo que quase morreu por causa de um machucado, que não cuidou direito. Um machucado de pele, assim, de corte. Mata. Jesus está dizendo, eu sei que dói tratar desses assuntos. Eu sei que soa ofensivo para você, eu falar dessa forma. Mas eu preciso que você seja livre. Eu quero que você seja livre. Eu vim para que você seja livre. O meu chamado é para que você seja livre. E aí ele usa uma analogia aqui que os judeus conheciam. Ele diz, né? O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Uma vez filho, filho para sempre. Mas nem todos são filhos. Olha o que ele está dizendo implicitamente. Você está achando que você é filho. E usando Abraão para isso. Aí vem a famosa frase que a gente diz, Deus não tem netos. Deus só tem filhos e filhas. Deus não tem neto. Ele não trabalha dessa forma. Ele não trabalha dessa forma. E ele está dizendo então para nós o seguinte, há uma instabilidade na vida do escravo. Jesus está apelando para essa estrutura que era conhecida deles. Nas casas do povo muitas vezes haviam servos ou escravos, pessoas que eram de outras nacionalidades, ou às vezes por causa de guerras, pessoas que eram absorvidas naquela família, se tornavam escravos, mas elas nunca teriam lugar permanente. De um dia para o outro, ele podia tanto liberar como mandar embora. Às vezes o servo era liberado, às vezes o servo, tem histórias de servos que eram liberados e pediam para voltar, porque queriam conviver na família, mas ele continua sendo servo. Jamais seria filho. O servo tinha um vínculo temporário, utilitário. Ele podia ser dispensado, mas o filho tem status de herdeiro permanentemente. Aqui a gente pode lembrar uma história muito boa para exemplificar isso, que é a história de Isaac e Ismael. Os dois eram filhos de Abraão, literalmente. Qual deles tinha direito à herança? Isaac. Quem era o filho da promessa? Isaac. Claramente isso. Leia o texto lá, história em Gênesis. Quem foi ameaçado e teve que ser colocado para fora para não causar problema? Ismael. Por quê? Porque ao herdeiro todas as coisas. É isso que Jesus está dizendo. Se o Filho não vos libertar, vocês não serão livres. E se vocês não são livres, vocês são escravos. E se vocês são escravos, vocês não têm lugar permanente na casa e não têm herança. Porém,
Versículo 36. Se o Filho os libertar. Aqui filho está até com letra maiúscula. Filho. Aí ele começa a referir a si mesmo. Ele diz então: se aquele que é filho legítimo os libertar, eu tenho como herdeiro autoridade para fazer outros também filhos e filhas. É isso que Jesus vai dizer. Somente o filho que tem posse e permanência eterna na casa, Cristo, tem autoridade jurídica e espiritual para libertar o escravo e dar a ele o status de filho livre. E aí Jesus até aqui dá uma aliviada e diz: eu sei que vocês são filhos de Abraão, né? Eu sei que vocês são da Vineyard, né? Eu sei que vocês são de um país cristão. Eu sei que vocês estão há tanto tempo na fé, fiéis, né? Fiéis. Quantos anos você tem de vida com Jesus? Tem uns que talvez que são nós já vão pensar assim: ufa, pelo menos eu tenho só 6 meses, 1 ano. Eu tenho pelo menos 30 e poucos. Mas isso não me dá herança nenhuma. O tanto que eu já estudei da Bíblia, fazer curso de teologia, pregar, sei lá quantas vezes que eu já perdi as contas, nada disso me liberta. Nada disso me faz filho. O que Jesus está dizendo para aqueles judeus, e você já pode começar a pensar como isso se aplica na sua vida hoje, é que Cristo, como verdade, como Filho, é o que nos liberta, e nos liberta aqui nesse caso da escravidão do pecado, mas vale a pena dizer que a liberdade é algo que Cristo anuncia no Evangelho como um todo. N.T. Wright diz um negócio interessante, ele diz assim: a liberdade fazia parte da promessa do Evangelho. Então, quando o Evangelho era anunciado, ele anunciava a liberdade. Não é uma promessa de libertação apenas desse mundo, de uma nova vida após a morte. É a promessa de liberdade aqui e agora. Jesus estava dizendo para aquelas pessoas, como diz para você e para mim hoje: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nesse texto, Jesus está focando na essência da nossa escravidão, lá no âmago da questão, que é o pecado. E o pecado aqui, também não vamos expandir muito o assunto hoje, mas pecado aqui não é só aquilo que às vezes as pessoas têm ideia, as coisas ligadas à sexualidade, as coisas ligadas a crime. Nossa, é a essência do que nos faz escravos, separados de Deus. É isso e muito mais. Nós não estamos nem olhando aqui para as tarefinhas erradas que nós fazemos, mas uma vida que muitas vezes é contrária ao Senhor. Lembra que eu falei do ateu prático? O ateu prático é aquela pessoa que diz crer em Deus. O texto começa: muitos creram, aos que creram ele disse isso. Vocês estão percebendo para quem ele estava falando? Ele não estava mais falando para a multidão geral, ele já virou esse texto aqui para falar para aqueles que estavam crendo. É um processo médico de limpar o coração daqueles que estavam crendo. Você e eu precisamos muitas vezes que o Senhor, nós já cremos, mas Ele precisa muitas vezes ir revelando algumas coisas mais profundas. Ele quer fazer isso para que a nossa vida mude, para que nós sejamos ainda mais parecidos com Ele, para que nós sejamos realmente, verdadeiramente, como diz o texto, discípulos. E conhecemos e passamos a conhecer a verdade, que é o Senhor, e ela nos liberta. Não há uma pessoa que eu conheço, ou que eu já conheci, que possa dizer que é 100% livre. Mas quem tem andado com Jesus vai experimentando maior liberdade a cada dia. A cada dia. O Senhor tem me libertado, o Senhor tem limpado a minha vida, eu tenho me submetido a Ele. Amém? Paulo diz sobre isso, que ele quer nos levar à estatura de Cristo. Mas nós precisamos entrar no processo de transformação. Paulo vai dizer também: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei. Ele quer dizer, se engaje no processo de fé junto com o Senhor. Coloque a sua força. Eu poderia usar aqui o texto de
de Jesus dizendo aos fariseus o que é a lei: amar ao Senhor com toda a sua força, o seu entendimento, com tudo. Com tudo. Esse é o processo que vai libertar você. Esse é o processo que vai você deixar de amar qualquer outra coisa. O conforto e a prática e a vivência comum de apenas estarmos numa igreja ou um grupo, isso não é a vida do discípulo. A vida do discípulo é conhecer a Cristo mais e mais. E isso não vai acontecer se você não se mexer na direção do Senhor, da sua palavra. Se você entrar na vida do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não vai mudar. Não vai haver mudança. Como é que Paulo chega ao fim da sua vida e diz: eu combati o bom combate, guardei a fé, e com isso eu completei a carreira. Como é que eu e você vamos dizer isso se a gente não combater o bom combate, seja como você entender ele? Pode ser combate espiritual, pode ser o combate com você mesmo, com a sua vontade, com as suas necessidades. Guardar a fé. Que fé? Não é só dizer que crê. Guardar a fé é guardar a fé na sua completude. Pedro diz para a gente validar a nossa fé. Você pode estar crendo em mentiras. E quando Jesus fala para você, vocês são escravos de uma coisa aqui ou ali, ou outro conceito que Deus pode falar ao seu coração, você vai dizer: nunca fomos escravos, nós somos filhos de Abraão. Que história é essa? Porque a sua fé, ela está desajustada. Ela ainda precisa de ser mais purificada e limpa pelas Escrituras. Talvez o que você ouviu ao longo da sua vida não está claramente alinhado. Tem tanta coisa que eu já mudei minha maneira de pensar ao longo dos meus 30 anos de fé, que eu aprendi com 20 e poucos. Isso só acontece. E tem muitas outras coisas que eu preciso aprender, e tem algumas que eu resisto a aprender. É assim, mas precisa ter essa consciência. Tem que ser honesto com o Senhor. Portanto, se o Filho vos libertar, de fato vocês serão livres. Aí você me diz como que eu vejo isso. Jesus completa, nós vamos parar ali no 37, ele diz: olha, eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Esse não é o ponto, ele está dizendo. Contudo, vocês procuram me matar ao mesmo tempo, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Ele volta onde ele começou. É na prática, na vida comum, na forma como você vive a sua vida, na vida como você vive a vida em comunidade, na forma como você serve a igreja e as outras pessoas, porque o cristianismo é sobre serviço, é sobre servir. Todo o fogo que cai do céu é para missão e avivamento da cidade, não é para entretenimento da igreja, não é para a experiência da igreja, é para a missão. Quando nós clamamos: vem, nos aviva, ou nós oramos: Pai, traz o teu reino. Traz o teu reino para onde? Para a nossa vida. Mas não é só para a nossa vida, porque ele disse aos discípulos: vão e façam discípulos em todas as nações. No fim, desemboca nisso. Desemboca nisso, em serviço, em ser parecido com Jesus, em fazer o que ele faz. Eu quero conversar com vocês mais para frente sobre 3 coisas que ajudam nisso. A vida do discípulo é sobre estar com Jesus, é sobre se tornar como Jesus, é sobre fazer o que Jesus fez. Essa é a vida do discípulo. É assim que você avalia a sua vida, de forma prática. Jesus está dizendo isso mais ou menos. Você pode ler o resto do texto aqui depois em casa, você vai ver mais sobre isso. Mas aqui até aqui, Jesus está dizendo isso. Olha, a prova de que vocês precisam ser livres, a prova de que vocês estão confiando na sua hereditariedade e ainda não creem de verdade na minha palavra, é que vocês estão tentando me matar. É pela prática e pelos frutos que aquilo que a gente diz que crê é provado. No exercício da fé, no exercício do amor, nos relacionamentos. Às vezes é na sonegação de imposto. A gente vai dar uma desculpa lá que a gente não precisa pagar porque é do governo. De certa forma, você está dizendo que se você fizer isso, Deus não vai dar conta de suprir você. Tem várias coisas práticas que a gente pode acabar não fazendo. Qual é a resposta para isso?
Como é que eu não fico nessa situação de conformismo, de conformidade com a religião, com a autojustiça, de dizer eu tenho sido um cristão fiel. A vida de discípulo é muito mais do que ter uma família em ordem, do que ser moralmente correto, que não matar e não roubar. A vida do discípulo é muito mais que isso. Irmãos, versículo 43 e 47 desse texto, nós não lemos, você pode ler em casa. Você vai ver lá que Jesus os acusa de que eles o escutavam, mas eles não ouviam. Nós precisamos pedir ao Senhor que nós sejamos pessoas que não somente escutam, ouvem. Aqui não tem ninguém com problema de surdez. Tem? Não, né? Então vocês estão me escutando? Vocês estão me ouvindo? Amém. Ouçam o Espírito. Essa é a diferença. Jesus estava dizendo para eles, olha, Jesus é tão amoroso, né? Eu fico confuso, assim, eu acho duro, mas eu acho amoroso. Porque dá vontade de picar o pé mesmo, às vezes. Porque era uma coisa repetitiva, né? Quando a gente lê os evangelhos, era que Jesus tinha que ter essa paciência, vez após vez, mas a única vez que ele chutou tudo foi lá no templo. No resto, ele era firme, ele era duro, mas era por amor. Ele está dizendo, vocês precisam me ouvir, não me escutar. Todo mundo escutou o Sermão do Monte. Quantas pessoas saíram de lá e mudaram suas vidas? Nós precisamos ouvir a voz do Espírito, ouvir o que o Senhor diz através da palavra, ouvir as palavras de Jesus ao nosso coração. Ele está dizendo, permaneçam nas minhas palavras, e assim vocês serão filhos de Deus. Não é por herança, não é porque você faz parte de uma igreja A ou B, ou porque você tem estado na fé cristã por um longo tempo. A sua garantia é o Filho. Se você conhecer o Filho, e se você permanecer no Filho, você será feito livre. Você já é livre do ponto de vista da eternidade. E você está sendo feito livre a cada dia, conforme você se rende mais ao Senhor. Se submete mais à sua vontade. A resposta para não cair, né? A solução para não cair nessa cilada que esses judeus estavam nesse momento, Jesus está tentando libertá-los dessa visão. N.T. Wright diz também que a resposta está ao longo de todo o Evangelho de João, onde Jesus é apresentado com a verdade. João 1,14 já fala sobre isso, e João 14,6 fala também sobre isso. 14,6 é o texto conhecido, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vocês não vêm por Abraão, vocês não vêm por John Wimber, vocês não vêm por Paulo, vocês não vêm pela Vineyard, vocês não vêm pela Igreja Batista, vocês não vêm. Vocês vêm ao Pai e só vão ao Pai através do Filho. Se vocês ouvirem o Filho, não apenas escutarem o Filho, vocês conhecerão a verdade. E a verdade fará de vocês livres. Onde é que a palavra de Deus tem encontrado resistência para avançar no coração, na sua vida? No seu casamento, nas suas finanças, nos seus pensamentos ocultos. O convite de Jesus hoje é para a gente abandonar essa falsa segurança, desse status de frequentadores de igreja, e a gente abraçar esse desconforto, que é transformador, o desconforto transformador de permanecer na sua presença, estar com Jesus, se tornar como Jesus, fazer o que Jesus fez. Se alguém quer ser discípulo, que alguém quer vir após mim, como disse Jesus, esse é o caminho. Nesse sentido, Jesus nunca quis uma igreja de gente reunida. A igreja reunida que Jesus planejou é a igreja de discípulos, que querem estar com Ele, que buscam estar com Ele o tempo todo, o máximo possível, que estão se tornando como Ele, que fazem o que Ele fez. E eu acredito que essa é a igreja que Jesus vem buscar. Jesus não vem buscar a Vineyard. Ok? Por favor, saibam disso.
Não vai dar para dar carteirada. Senhor, eu fazia parte da Vineyard, Senhor. Vineyard é videira em português, Senhor. Eu permaneci na videira. Não é essa a videira. Jesus vem buscar discípulos. Não vem buscar multidão. É muito sério isso. Que a gente possa produzir fruto digno de arrependimento. Mais tarde, lá em João 15, ele vai falar sobre a videira, que fala muito sobre a parte do permanecer. Talvez seja uma boa meditação para você, talvez até seja um episódio dessa série, uma conversa dessa série. Hoje, Jesus está nos chamando a atenção para a nossa identidade como discípulos, que ela não vem do berço, mas ela é fruto de ouvir. Receber a palavra e que ela encontre lugar em nós. Assim seremos discípulos livres. Finalmente livres, porque nós permanecemos em Jesus. Eu termino com o texto de Tiago 1,22, que diz: tornai-vos, pois, praticantes, e não somente escutadores. Eu vou usar hoje. Tiago, ele aprendeu bem isso, esse ensino de João 8. Ele aprendeu que eu preciso ouvir, escutar e me tornar praticante. Quem ouve se torna praticante. Quem escuta, talvez acumule conhecimento apenas. Amém? Vamos orar?